Ela chegou aqui, eu achei que ela já ia ler e ela sumiu agora. Quem? Beleza, eu tá ligado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. É um prazer sempre receber todos vocês. Tá? Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Quem serve, prossegue. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 45. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve à semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios da vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação das necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado. Por enquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, prossegue.
possa nos envolver nesse momento, serenando os nossos corações, serenando os nossos pensamentos, nos auxiliando nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições, que possamos, Senhor, prosseguir sempre no caminho do bem, sempre no caminho do auxílio ao nosso próximo, que possamos, Mestre Jesus, sempre servir mais do que ser servido. Queremos nesse momento pedir muita paz, muita serenidade e muito equilíbrio para todos nós nesse ano que se inicia. Que possamos, Mestre Jesus, estarmos sempre dispostos a caminhar, a seguir em frente, mesmo nas maiores dificuldades que possam surgir na nossa caminhada. Queremos nesse momento pedir aos benfeitores espirituais que estejam conosco nessa noite, nos amparando, nos auxiliando, nos guiando. Pedir a eles também que intuam o verbo, que a sua mensagem possa chegar até nós. E com a permissão de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora, vamos iniciar os nossos trabalhos na noite de hoje. E que assim seja. Seja muito bem-vindo à nossa casa, você sempre bem-vindo. Boa noite a todos. 2025, né? É tempo, bastante tempo. Aliás, quem imaginava, né? A gente estaria no ano de 2025. Mas estamos. Se nós observarmos, muita coisa vem mudando, muito, principalmente nos últimos 50 anos, talvez. Mas por que 2025? Por que esse número? A Terra tem muito mais tempo do que isso, né? Mas por que 2025? Jesus foi o marco, né? Porque é 2025 anos depois de Cristo. Então, significa que o mundo, de alguma maneira, oficialmente, reconhece o Cristo. Que o mundo é cristão. Ou que boa parte do planeta se declara cristão. Mas o que é ser cristão? O que vocês acham? O que é ser cristão? O que significa isso? A pessoa dizer, eu sou cristão. Se a gente buscar a razão, o significado disso, nós vamos encontrar que cristão é todo aquele que tem o Cristo, ou Jesus, como o seu mestre, ao qual procura seguir. Seguir o quê? Os exemplos e os ensinamentos deixados por ele. Então, todo cristão deveria estar atento a esta verdade, não é isso? A este significado. Quando eu afirmo que sou cristão, eu estou reconhecendo o Cristo,
e estou declarando que Ele é o meu mestre, o meu guia, o meu exemplo, aquele que eu sigo. Não é pouca coisa, né? Na prática, não é pouca coisa. Existem os cristãos católicos, evangélicos, existem os cristãos de diversas denominações, e existem os cristãos espíritas, que somos nós. Existem diferenças na maneira de fazer os cultos, na maneira até de vestimenta, nos rituais. Existem diferenças que nós podemos notar, mas as diferenças, elas são apenas em termos de procedimentos, não é isso? Mas o mestre, o guia, o exemplo continua sendo o mesmo. Quando nós então observamos isso, existe a palavra, por exemplo, evangélico. Se uma pessoa é evangélica, é porque ela segue o quê? Ela segue o Evangelho. O Evangelho é a mesma coisa que a Bíblia? Ou tem diferenças? Nós vamos encontrar nas Escrituras o Antigo e o Novo Testamento. Nós vamos encontrar o antes e o depois de Jesus. Nós vamos encontrar inclusive um Deus antes, interpretado, compreendido muitas vezes, e um Deus depois de Cristo. O Deus dos exércitos e depois o Deus Pai. O Deus rigoroso e depois o Deus misericordioso, bondoso. Então a gente vai percebendo que o próprio Cristo disse o seguinte, que ele não tinha vindo para destruir a lei, ou seja, todo aquele ensinamento da Escritura antiga, ele não estava destruindo, ele tinha vindo para fazer cumprir. E ele teve um momento que ele disse o seguinte, quando foi perguntado para ele, qual era, dentre todos os ensinamentos, o maior mandamento? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com toda a tua força, enfim, acima de todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele concluiu dizendo que toda a lei, olha que coisa forte, né? Que toda a lei e os profetas estavam inseridos ali naqueles dois mandamentos, naqueles dois ensinamentos. Então, olha o marco de Jesus nas nossas vidas.
Então significa que Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso mestre, a nossa referência. E Ele não escreveu nada. Ensinou muito, exemplificou, curou, mas nada escreveu. Porém, Ele tinha os discípulos. E os discípulos testemunharam diversas experiências, diversos momentos, diversos acontecimentos. E eles, na condição de testemunhos, o que fizeram? Eles escreveram, colocaram aquilo que assistiram, que testemunharam, que perceberam, que aprenderam, que receberam, que se intuíram. E através deles, nós temos hoje o Evangelho, o Novo Testamento. Toda a base moral dos ensinamentos de Jesus, nós temos hoje ali, no Evangelho. O Evangelho é a luz do Mestre, trazida de forma escrita, que nós pudéssemos, então, tomar conhecimento e estudar a respeito e relembrar. Nós, espíritas, ainda temos mais, em termos de oportunidade de conhecimento, de esclarecimento. Porque Ele mesmo disse outrora que se nós guardássemos os mandamentos, Ele iria rogar ao Pai, porque o tempo passou e muita coisa não ficou tão bem compreendida. Muita coisa aconteceu depois da passagem de Jesus. Muita coisa boa, mas muita coisa também não muito boa. E Ele disse que ia rogar ao Pai para que Ele enviasse um novo Consolador. E nós temos, na condição de espíritas, o conhecimento que o Espiritismo é esta revelação. Mas o que é o Espiritismo para nós? Porque nós, então, além de sermos cristãos, nós somos cristãos espíritas. Tem diferença? Tem, né? Porque diante do que nos é colocado à disposição, isso não é exclusivo de espíritas, porque a codificação está disponível para qualquer um que quiser conhecê-la, não importa qualquer que seja a denominação, está disponível para que possa então entender. Quando nós tomamos conhecimento da doutrina espírita, aí nós começamos a perceber que a luz ela vem sobre nossas consciências. Porque muitas vezes nós chegamos à casa espírita, não é porque nós nos atraímos ou nos sentimos encantados pelos ensinamentos ou pelos exemplos dos espíritas, porque nem sempre somos tão exemplos assim. Mas nós chegamos quase sempre porque a dor nos faz buscar esclarecimentos, entendimentos e tratamentos para que nós possamos nos libertar ou pelo menos compreender o que está acontecendo conosco.
Porque muitas vezes chegamos à casa espírita sentindo dores que a gente nem sabe de onde elas vêm. Tendo pesadelos que a gente não consegue explicar. Indo aos médicos, fazendo exames que a gente não consegue um diagnóstico. E a gente chega na casa espírita em busca, muitas vezes sem saber em busca do quê? Porque muitas vezes chegamos com medo, chegamos desconfiados, chegamos ainda acreditando que uma casa espírita, isso ainda acontece ainda hoje, que uma casa espírita é um lugar meio que, né? A primeira vez que eu fui, eu ficava olhando para lá, para cá, algum fenômeno tinha que acontecer, como se a casa espírita fosse um lugar de fenômenos. E talvez o maior dos fenômenos seja exatamente a oportunidade que chegou de receber a luz do conhecimento e a oportunidade da transformação. E então chegamos por vezes nesta forma, e a gente descobre que o Espiritismo é uma ciência. Por que uma ciência? Porque explica para nós determinadas coisas que a gente não entende. Explica para nós a reencarnação, explica para nós os fenômenos das comunicações, explica para nós os fenômenos físicos que muitas vezes são misteriosos ou eram, explica para nós por que nos sentimos daquela forma, por que de repente pensamos e aquilo provoca, ou de alguma maneira nos sentimos perseguidos, ou aproximações, ou etc, etc. A gente começa a entender como é que funciona nós mesmos, né? E a gente percebe que aí a gente vai recebendo também o aspecto da filosofia. Porque no Espiritismo, se há uma coisa que nós precisamos reconhecer, é que quando nós entramos e conhecemos a doutrina, a gente percebe que é preciso ter raciocínio, é preciso ter conhecimento, é preciso ter discernimento, é preciso ter uma maneira de pensar e de entender que nos faz ficar mais livres. E a gente passa também a não acreditar em qualquer coisa. Passa a não acreditar em qualquer promessa, porque a gente passa a entender como as coisas funcionam. E o que é mais interessante é que a gente passa a entender que tudo até então depende de nós. Que a vida é regida por uma lei, e essa lei ela é para todos, independente da religião, independente do rótulo, ela é para todos, mas nem todos sabem dela, ou a reconhecem, ou a levam a sério, que é a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação. A gente passa a entender que para mudar as nossas vidas só há uma maneira: mudando a nós mesmos, mudando a nossa maneira de pensar, mudando a nossa maneira de sentir, mudando a nossa maneira de agir, mudando a nossa maneira de ver o mundo, de ver as pessoas. E aí a gente começa a perceber que a paz que a gente tanto busca
não depende tanto do lado de fora. Aí começamos a perceber, porque as explicações, apesar de não serem fáceis de serem aceitas, mas elas chegam. E então entendemos que a luz, ela clareia as nossas consciências. E ao clarear as nossas consciências, a gente também percebe que aumenta e muito as nossas responsabilidades. Porque carregar o rótulo é uma coisa, ser é uma outra história. Carregar o rótulo de espírita, por vezes, pode ser fácil. Frequentar uma casa espírita, por vezes, pode ser simples. Às vezes, frequentamos, recebemos o passe, fazemos alguma coisa e vamos para casa e está tudo certo para nós. Mas o papel da casa espírita nas nossas vidas é um papel muito maior do que imaginamos. Porque a casa espírita é um lugar, em primeiro lugar, é um lugar de estudos. É um lugar de aprender, de conhecer. Por isso que numa casa espírita sempre tem grupo de estudos, sempre tem envolvimento com os estudos da doutrina, o conhecimento da codificação, saber quais são os conteúdos importantes que nós precisamos ler e estudar, porque quanto mais a gente conhece, melhor para as nossas consciências. E a gente percebe que isso tudo faz parte de uma terapêutica, porque a gente vem acreditando que vamos receber um tratamento, mas a gente recebe o tratamento, e o tratamento que nós recebemos, ele não vem de fora, porque às vezes ele vem de fora por conta da fluidoterapia, mas o tratamento que a gente começa a receber, a gente vai percebendo que ele está vindo é de dentro de nós, porque a gente começa a tomar contato com a chamada reforma íntima. Essa é uma frasezinha, né, que parece que já gastou até. Então não gastou, ninguém quer saber. Mas é ela mesma. É a transformação, vamos ficar mais, né? É a transformação interior, né? Negócio mais sofisticado. E a gente vai percebendo que essa transformação nos melhora, porque a gente vai se envolvendo. E alguns de nós se envolvem tanto com a casa espírita, porque se não envolvesse, a gente nem poderia estar aqui, né? Porque se não houvesse gente limpando, arrumando, né? Tomando conta, fazendo isso, parará, né? Responsabilizando pelas contas, porque o mundo material não deixa ninguém, né? Então, se não houvesse essas pessoas, nós não estaríamos aqui. Tudo bonitinho, né? Cheiroso, tudo arrumadinho, né? Uma beleza. Mas é porque tem gente, né? A gente não chega aqui enquanto a vassoura fazendo sozinha, né? Às vezes, os desencarnados estão limpando, não, gente. Somos nós encarnados, que precisamos fazer a nossa parte. E aí, nesse sentido, esse contato vai nos transformando, ao mesmo tempo vai nos revelando, porque cada espírito também tem seus entraves, né? Cada espírita também tem as suas diferenças entre os seus trabalhadores. Olha, não é brincadeira não. Às vezes de fora uma coisa e nos bastidores pouca gente sabe porque é ser humano. E espírita não é santo, muito pelo contrário. É trabalhoso, né? Precisa de luz, muita luz para ver se enxerga o óbvio,
que está ali durante muito tempo. Então a responsabilidade de ser espírita não é pouca, não. E aí nós vamos para o mundo. Nós espíritas estamos no mundo. Depois quem sai daqui, vamos para casa, vamos para o trabalho, vamos para o celular, vamos para as redes sociais, vamos aí para o trânsito e vamos. Aí que é um reality show, né? Aí é que nós vamos vendo, quando ninguém está vendo a gente, como é que a gente se comporta. Nós estamos passando por um tempo em que as redes sociais tomaram conta. A rede social hoje é um poder. É impressionante. A rede social hoje é capaz de levantar e ao mesmo tempo é capaz de derrubar. É capaz de construir e ao mesmo tempo é capaz de destruir. E olha, nem todo ser humano tem estrutura para o que, nem para o levantar e nem para o cair. Por quê? Porque é tudo uma grande ilusão. Logicamente que as pessoas não são, mas muitas histórias são. E muitas vezes, por causa das redes sociais, quantos ganham coragem? Às vezes coragem de escrever uma frase bonita, de publicar uma mensagem bacana, de fazer com que, sei lá, de alguma forma. Mas quase sempre nem é tão positivo assim. A gente costuma ver nas redes sociais as pessoas ofenderem as outras, agredirem as outras com uma facilidade muito grande. E às vezes a gente olha, não estamos aqui julgando, mas se a gente olhar nas redes sociais, às vezes a gente acha uma mensagem de Chico Xavier e rola mais um pouquinho e tem uma mensagem chamando uma pessoa de lixo. Não, na mesma, né? No mesmo perfil. É uma pessoa falando de Deus e de amor e de não sei o quê, e mais embaixo chamando alguém de idiota, de sei lá, né? Porque hoje em dia querem nos dividir. Não existe cristão A e cristão B, gente. Nós somos cristãos. O mestre é um só. E quando aumenta a luz, a responsabilidade aumenta. Aí a gente precisa entender, para nós cristãos, qual é o manual da vida, ou o manual de conduta? O Evangelho. Mas o que está escrito no Evangelho reverbera nas nossas condutas? Porque lá Jesus diz o seguinte: aquele que chamar o seu irmão de raca, isso naquele tempo. Raca naquele tempo era um idiota, um tolo, né? Alguém, é pejorativo, né? Xingamento. Um xingamento, pronto. Aquele que chamar o seu irmão de raca será levado ao sinédrio. O sinédrio era o lugar do julgamento, né? Da penalização. Simbólico, logicamente. Mas a gente é comum, né? As pessoas hoje usarem termos ofensivos ou né, agressivos, ou sei lá, um xingamento muito fácil. Mas isso não é ser cristão, né? Não é mesmo. Porque o mestre está dizendo para nós, ele que está falando. A gente vai percebendo que julgar para nós é quase que um instinto, né? A gente vê alguma coisa e a gente, dentro da gente já, aquilo entra e a gente já tece um julgamento dentro da nossa compreensão, não é isso? Dentro dos nossos conhecimentos, a gente já faz algum julgamento interno, que é normal. Mas é preciso pegar aquilo
e trabalhar dentro da gente, no pensamento, levar a luz do Evangelho, levar a luz da conduta cristã, para depois fazer alguma coisa com aquilo. Mas muitas vezes a gente vai vendo que no mundo, julgar os outros é quase que uma diversão. Julgar e condenar tem sido muito fácil. E lá Jesus disse, naquele tempo da mulher adúltera, estava lá aqueles homens, aquelas pessoas, né, querendo já para apedrejar aquela mulher, porque era o que dizia a lei, era o que, né, eles estavam acostumados com aquilo. E ele simplesmente naquele momento, contra o Evangelho, que ele se agachou, escreveu alguma coisa ali na areia, depois se levantou, olhou para aquelas pessoas e disse, olha que coisa profunda, né? O que ele disse? Todo mundo sabe, nós não sabemos? Atire a primeira pedra aquele dentre vós não tiver nenhum pecado. E aí, quem que não tem? Qual dentre nós não temos? Então significa que a pergunta dele continua para nós. Todas as vezes que nós tivermos vontade, ou impulso, ou sentimento, ou atitude do julgamento, ele pergunta-lhe, ei, né? Mas não é o Evangelho que é o nosso guia, não é ele, não é Jesus o nosso mestre? Então não está servindo para nós, né? Entrando aqui, então a gente precisa estar atento mesmo. Às vezes a gente está aí no trânsito, está nos lugares, a pessoa nos ofende ou faz alguma coisa. Tem gente que sai, né? Ou as pessoas brigam mesmo e bateu, levou, não é? Muitas vezes acontece isso, as pessoas não levam desaforo para casa. Mas Jesus disse lá, não é fácil ser cristão não. É muito chato, Jesus não é brincadeira não, mas ele não pede nada. Ele só diz, se quiseres seguir, se quiseres encontrar o reino dos céus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ele diz, olha, se alguém lhe bater numa face, bata na outra. É isso que aqui não é, né? Mas é isso que muitas vezes aprendemos a fazer. E ele fala, se alguém lhe bater numa face, mostre a outra. E é lógico que é simbólico, não é você tomou um tapa e bate aqui também, né? A outra face. Se alguém vier com grosseria, mostre a sua face de cristão com gentileza. Se alguém vier gritando, mostre a face do silêncio, da brandura. Se alguém vier com mentiras, de repente, conduza com verdade. Então a outra face é exatamente a face do Mestre, é a face que ele veio trazer para nós, é a face da misericórdia, é a face da humildade, porque ele lá nas bem-aventuranças nos deu um roteiro extraordinário para que a gente possa vencer os desafios das convivências. Bem-aventurados os humildes. E humildade não tem nada a ver com a roupa que a gente veste, né? Com a casa que a gente mora. Às vezes a pessoa fala, não, eu sou de uma família humilde.
mas chega lá, está todo mundo brigando, né? Porque humildade mesmo, não tem nada a ver com coisas materiais. Humildade mesmo é uma condição íntima, é uma condição de que não nos ofendemos com facilidade, que não nos sentimos superiores, que não nos sentimos perfeitos. É reconhecer que erramos, é reconhecer que o outro também tem o direito, porque Jesus falou que humildade tem muito a ver com benevolência para com todos. Benevolência é você estar sempre de boa com as outras pessoas, é procurar estar querendo fazer o melhor, dentro do otimismo, é contribuir. Madre Teresa diz assim: jamais permita que alguém saia de vossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Isso é benevolência. E Jesus diz que caridade, né, que humildade e caridade juntos é você ter a indulgência para com os comportamentos alheios. Uma pessoa humilde, ela não tem mágoa fácil. Ou tem? Não tem, né? Porque a humildade não se ofende. Então, se a gente quer saber se nós somos humildes, a gente só olhar para nós mesmos, não precisa ninguém saber não. Olhar para a gente se ofende com facilidade, a gente se milindra muito facilmente. Se alguém nos criticar ou apontar alguma coisa, como é que a gente reage? Depende, né? Porque existem pessoas que não conversam há muitos anos porque não conseguem se entender ou se perdoar. Existem muitas pessoas que hoje estão doentes, não do corpo físico, mas doentes dos sentimentos, porque ao longo do tempo acumularam em si mesmas mágoas, ressentimentos que não passam nunca mais. E às vezes a gente olha para elas e conversa e ela fala: você não sabe nada, você não sabe da minha vida. Realmente, nós não temos nada com a vida dos outros, mas só a própria pessoa consegue se libertar daquilo que a prejudica. E não é nenhuma grandeza a gente às vezes olhar e falar assim: eu não esqueço que ele ou que ela me fez. Não tem nada de grandeza nisso, né? Se for uma coisa positiva, excelente. Eu não esqueço o que ela me fez. O que ela fez? Me ajudou muito. Foi importante na minha vida. Eu não esqueço. Agora, às vezes, eu não esqueço. O que ela fez? Ela me prejudicou nisso, naquilo. Tá, mas e aí? O que foi feito? Eu estou parado naquele tempo até hoje. E Jesus diz para nós, né? Olha, está tudo no Evangelho. O que a gente deve fazer? Perdoar 70 vezes, 7 vezes 70. E perdoar é fácil? Não, mas a gente precisa. Então, se a gente precisa, quando a gente vai fazer um concurso? Para fazer um concurso, o que a gente precisa? A gente precisa estudar, não precisa? O concurso, você precisa fazer uma prova física. A gente vai para a academia, não é isso? Eu tenho que passar, ué. A gente chega lá, vai. Então, o perdão também é do mesmo jeito. Você precisa ali, estudar, se reconhecer, aprender e fazer uma ginástica mesmo, com orgulho, uma ginástica, se cansar, até falar assim: agora sim, agora eu estou livre do sedentarismo que aquela mágoa me trouxe. A vida é isso. Então nós vamos percebendo que Jesus é a cura em nossas vidas. Jesus é a referência que nós precisamos o tempo todo trazer para nós. Jesus é o mestre que nos mostra, que revela em nós aquilo que a gente tem de bom, de importante, porque Jesus nunca apontou em nenhum daqueles seus
os erros, as sombras. Porque se há sombras, basta ativar a luz. Então Jesus é luz. Ele quer apontar em nós os nossos potenciais, as nossas qualidades, as nossas forças, as nossas virtudes, para que assim sejamos filhos de Deus em abundância. Ele mesmo disse isso. Vida em abundância. Então, há 2025 anos que essa mensagem martela nas nossas consciências. Que essa mensagem está ali todos os dias. E agora então, depois da codificação, está assim, ó. O sol brilha, o sol, a chuva de mensagens, de coisas boas está aí. Basta que nós nos coloquemos disponíveis, mas com sinceridade, de olhar para nós mesmos e falar assim: olha, eu acho que eu não estou sendo cristão não, e muito menos espírita. E como é que se reconhece um verdadeiro espírita? Vocês sabem? Como que se reconhece um verdadeiro espírita? Pelas suas atitudes. Pelas suas atitudes. Suas atitudes. O que ela diz está inserido. Por que está inserido? Porque nós vamos encontrar lá no Evangelho, nos ensinamentos espíritas, que reconhece-se um verdadeiro espírita pelo seu esforço, mas é um esforço sincero mesmo, de domar e de transformar as suas más tendências. Olha, a gente só precisa refletir sobre isso, né? Olha, conhece-se um verdadeiro espírita pelo seu esforço sincero de transformar, de reconhecer, inclusive, e transformar as suas más tendências. E olha, de tendência nós temos muitas, né? Porque o que a gente aprendeu nessa vida, a gente aprendeu tanta coisa errada, né? A gente aprendeu nessa coisa de devolve a minha moeda, né? Faz assim, não reconheça, não, se alguém te apertar, mente, não, mentir faz parte, não isso, não aquilo. E na verdade, só há uma coisa que a gente precisa estar concentrado: na lei de causa e efeito. Tudo que fazemos retorna para nós. Se nós queremos uma vida melhor, então construamos essa vida através das nossas novas atitudes. O ano só é novo para nós se nós nos tornarmos novos dentro de nós, porque o calendário não muda nada na prática da nossa atividade. Mas nós podemos ser novos, pelo menos um pouco, cada um de nós dentro do seu autoconhecimento. E que Jesus seja para nós sempre este mestre, este guia, esta luz, que em todos os instantes das nossas vidas nos conduz. Paz para todos nós.